Essa história é quase sei lá, cara, é uma tempestade, né, de desgraça, é um extintor de chorume, né, o que a gente tá, tá lidando todo dia. Mas, basicamente, assim, não era. Era um assunto, inclusive, que a diretoria sabia, né? Se procurar no Google, vocês vão achar notícias de 2021, se não me falha a memória, 2020, deles falando que sabiam que não era uma pessoa que seria bem recebida pela torcida, né? Então, não é como se fosse uma surpresa, assim. Então, acho que dá para dividir até em alguns pontos, principalmente no que tange torcida, né? Falando mais sobre isso. O caso a gente também já pode entrar em breve, mas houve algumas manifestações em relação a isso após o assunto começar a pipocar nas redes sociais em 2016. Né? Se não me engano, isso já tinha alguns fóruns, assim, né? Aquele famoso fórum antiguíssimo que quando você pesquisa, você encontra uma informação, já tinha isso na internet, mas o quebra-cabeça inteiro foi montado quando o pessoal começou a ler, de fato, né? E o que se tinha além disso, que era um maior assunto, assim, a única coisa em português que estava nas redes de forma fácil, né? Era uma matéria da Placar, que falava sobre o tema, mas também ela bebeu um pouco da fonte do que foi o tratamento da imprensa gaúcha no final dos anos 80. Então a gente tem que contextualizar também, né? A gente estava no ano de 1987, há 36 anos atrás. Eles foram recebidos pela torcida, não só a torcida do Grêmio, mas a torcida do Inter, outros torcedores que foram lá como se eles tivessem sido salvos, né? Como se eles fossem heróis. E a torcida tratou, a torcida não, a imprensa local tratou muito como se fosse assim, eles foram seduzidos, né? É uma palavra que eles usam nas matérias por uma menina que, inclusive, nas palavras de uma das entrevistas do próprio Cuca, ele diz que parecia uma moça feita com mais de 18 anos. E né, isso vocês vão achar também na Placar ou nos jornais da época. E que, coitados, né, essa era a impressão, essa era o que passavam, né, que eles eram heróis de terem conseguido sair com habeas corpus, pagar a fiança e voltar para o Brasil. Teve, né, interferência do Itamaraty, que infelizmente, tipo, encheu o saco lá para liberarem eles, né, enfim, não foi uma coisa que de fato, assim, lutaram, né, em prol do que a vítima tinha passado e tudo mais. E aí também a gente tem que entrar na cabeça de uma pessoa que estava naquela época, né? A gente vê mães de outros atletas que estavam envolvidos falando que uma menina de 13 anos não podia ir pedir camisa para homem adulto. Pô, eram jogadores, cara. Você nunca vai imaginar que um jogador é um maluco, assim, né? Se você é uma criança que gosta de futebol, a gente também tem que contextualizar o que era a sociedade suíça em 1987, né? Ou ainda hoje no Brasil existem tabus absurdos, pelas matérias e por tudo que eu consegui ler, traduzir, que estava principalmente em alemão lá, você vê que era uma coisa assim, era bem comum, na verdade, meninas irem assistir jogos, e enfim, não era uma coisa tão fora do padrão assim. Hoje ainda é uma discussão aqui no Brasil, e lá a gente via que não era uma coisa fora do comum. Então, tudo isso que aconteceu lá, os jornais, né, um dos jornais berneses que foi o que deu a notícia com mais detalhes, né, depois de algum tempo, essa matéria veio de 89, é o que conseguiu reunir todas as questões em relação ao que aconteceu. E aí fala sobre isso, né? Fala da depoimento dela, do que foi deposto também em partes do processo. E aí acho que aí a gente entra na questão de como a imprensa daqui apurou, né? Com uma lente, né? Uma lente, assim, a lente que já estava por cima ali era totalmente enviesada. Era tipo, pô, uma mina foi lá e é isso aí. Se aconteceu algo de ruim, é culpa dela. É como se fosse ela fosse a culpada do que aconteceu com ela, sendo ela uma criança de 13 anos. Hoje em dia, se eu vejo uma criança de 13 anos na rua, não importa se é adolescente, é uma criança.
Então, né, a lente que foi colocada sobre isso na época, 36 anos, era de que era uma pessoa que, meio que aspas, né, muitas aspas isso, é uma pessoa que foi atrás de um problema e encontrou o problema. Basicamente é isso que a imprensa colocou como padrão de abordagem, né? Não foi em nenhum momento assim, poxa, como é que os caras foram fazer isso com uma menina de 13 anos? Mais para frente a gente encontra jornais que falam isso. E aí também a gente tem outra questão, né? Que as coisas demoram, assim, sei lá, porra, a gente viveu aqui, eu acho que todo mundo tem idade parecida aqui, né? Pós 30, 30 e poucos, né? E eu acho que todo mundo viveu um momento, principalmente nos anos 90, e que tudo podia falar, tudo se podia. Assim, sei lá, cânticos, torcida, dá exemplos grotescos aqui, quando teve um jogador que atropelou e a torcida gritava que ele matou dois e ainda joga. Era uma coisa que não era se questionada. A gente mudou muito como sociedade na última década. Não dá nem para dizer nas últimas duas, na última mesmo. E olhe lá, né? Então, a gente não está sendo anacrônico, né, de analisar as coisas com o viés de hoje. A gente está apenas vendo com a melhor construção mental, assim, né? A gente amadureceu como pessoa, como adultos, né? Entendemos os problemas também de tudo isso, mas há 10 anos atrás, poxa, quantas coisas, né? Até, bom, frequentadores de arquibancada, quantas vezes já não falaram muita besteira para mulheres, e era uma coisa corriqueira, assim, e eu não vejo mais isso. Então, as coisas, a sociedade mudou também, né? Os valores da sociedade melhoraram. Isso a gente não pode dizer que não. Embora a gente tenha a impressão de que as coisas pioram, na verdade elas melhoraram, senão a gente não teria nem esse debate, né, hoje. E enfim, a gente voltando a 36 anos, as coisas ficaram presas no Rio Grande do Sul, uma coisa que foi muito local, sei lá, foi enterrado por lá essa notícia e não falou mais nada. Para chegar na mídia paulista, precisou, assim, as redes sociais fizeram com que nós, que estamos em qualquer lugar do mundo, possamos conversar e encontrar torcedores de qualquer time. E um deles falou: puxa, isso aqui aconteceu, tal, e as coisas foram se encaixando até chegar na mídia paulista. E aí tem essa questão, e tem outra questão também, né, que o próprio Aurélio falou. Pô, isso aconteceu e ninguém cobrou depois, ninguém cobrou nunca, né? Então, acho que em alguns momentos sim foi cobrado, né? A gente viu protestos da torcida do Santos. Na segunda passagem do Cuca no Palmeiras, que era uma coisa mais ventilada, houve também uma resistência, assim, dos torcedores acharem ruim a presença dele, sabendo disso agora. E, bom, na torcida do próprio Galo, né? Teve faixa tal. Só que aí também entra outra questão, né? A força massiva da torcida do Corinthians é um espetáculo, não tem o que falar. A gente enche o saco, a gente é chato, a gente é numeroso, né? É muito mais gente falando, é muito mais gente reclamando, muito mais gente apontando, né? Apontando o famoso rinoceronte na sala, que aí, cara, isso aqui tá aqui, a gente tem que lidar com isso aqui, a gente não vai, pô, vai. E aí, né? Vamos ficar desviando do problema que tá acontecendo, tá aqui, tá todo mundo vendo, né? Não adianta fingir que não.